Estamos começando mais um programa do Jornal Ponto de Vista na TV Interior. Hoje conversando com um grande amigo, né, de muitos anos atrás, o Roberto Robadei Costa Júnior, que se tornou coronel, comandante-geral do Corpo de Bombeiro aqui no estado do Rio. Hoje está aposentado, mas que é com grande prazer e orgulho até estar fazendo essa entrevista com um amigo, que é coisa de muitos anos mesmo. Juninho, muito obrigado, meu amigão, por estar aqui nos recebendo nessa tarde. Essa oportunidade de falar aí para a sua audiência, de bater um papo de velhos amigos. É verdade. Que estivemos afastados aí pela distância que o trabalho acabou nos impondo, mas agora que eu estou aqui em Cantagalo, fico feliz de poder rever amigos como você aí, que temos muitas histórias lá desde os anos 70, de escotismo, muita coisa boa que a gente fez juntos, né? E a amizade em si mesmo, né? O escoteiro, de repente, até nos uniu, isso, aquilo, mas a amizade com a sua irmã... Sim, que veio de antes, né? Né? Desde 75, o pessoal já sabe que toda entrevista, como sempre é um amigo que eu estou entrevistando... Não, é desde os meus 10 anos. Você tem um pouquinho mais que eu, né? É, que no caso... Eu sou de 65, você deve ser o quê? De 63? 63. Aí você estudava com a Carla, que é de 63 também. Isso aí. E o escoteiro, né, que nos uniu, tal, e a amizade que criou, né? Coisa de muito... Esse rapaz aqui, né, ele morou no Fórum de Cordeiro, que o pai dele morava lá. Isso. Ele morava ali também, tinha uma coleção de gibis de Pato Donald, de Tio Patinhas. Isso aí, era eu e Kiko. Kiko morava mais do que eu, mas eu acabava, fim de noite, era ou ia pro Chinelo Perdido ou ficava lá no apartamento do Fórum mesmo. Mas isso era antes até do Chinelo Perdido. O sítio já é bem antigo, mas a gente foi morar lá já nos anos 80. Mas, meu amigão, fala um pouquinho, né, assim, de você, até como que você chegou a ser bombeiro, ao Corpo de Bombeiros, né? Você até estava comentando aqui. Então, Zé, eu acho que como todo menino eu quis ser bombeiro. Com cerca de 7 anos eu ganhei um caminhãozinho de bombeiro no Natal. E eu, nessa época, morava em Cachoeira de Macacu e estudava num colégio profissionalizante de marcenaria. A minha mãe lecionava e à tarde nos colocava para fazer outras atividades, e a minha era a marcenaria. Eu ia lá para o curso na Fundação Leão 13, em Cachoeira de Macacu, e cheguei para o professor. Eu já tinha feito caminhão de madeira, começa fazendo cabide, e aí eu tinha feito um caminhãozinho, e aí o caminhão tinha umas escadas de plástico muito sem graça, o que eu ganhei. E eu vi no quartel de Niterói uma escada Magiros, né, que nós bombeiros chamamos de escada mecânica, mas que a população chama de escada Magiros. Magiros é uma das marcas que produz esse tipo de equipamento, mais comum no Brasil. E aí eu vi aquela escada se prolongando lá pelo espaço e fiquei doido, e cheguei pro professor lá da marcenaria que eu queria fazer uma escada prolongável de madeira. E aí ele me auxiliou, e eu fazendo essa escada lixei o dedo, o que quase me impede de ser bombeiro. Hoje tem no edital dos concursos de bombeiro que não se pode ter falta de extremidade do corpo, dedos e artérios. E eu nem teria feito inscrição se eu tivesse lido no edital, que um colega chegou na pensão fazendo inscrição no penúltimo dia do concurso de bombeiros. Era um concurso que tinha 20 vagas e ele fez inscrição no penúltimo dia. Eu fiquei brincando com ele, vai ser bombeiro, não sei o que, tem aquelas piadas infames com bombeiros, com mangueiras e a sirene. E aí eu acabei me animando, peguei dinheiro emprestado com a dona Maria Barroso, dona da pensão Bom Jesus, na qual eu morava no Ingá, em Niterói, e fiz a inscrição.
A faculdade, isso daí nós estamos falando de 1984, final do regime militar. A faculdade, o FRJ, vivia em greve e eu tive muito tempo para me preparar para o concurso. Eu e esse meu amigo, o Merreca, o pessoal de Cantagalo conhece o Merreca, o Jorge Roberto, filho do Jorge Nascimento, trabalhou Nascimento Mauá aqui muito tempo. E aí nós estudamos juntos, ponto a ponto do edital, um ajudando o outro, e acabamos sendo primeiro e segundo colocados no concurso. E no meio do concurso eu me lembro que eu falei para o meu pai, eu ainda não conhecia o Coronel Halfield, eu falei para o meu pai, eu ouvia dizer comandante Halfield para lá, comandante Halfield para cá. E concurso público, principalmente naquela época, a gente fica sempre... Eu falei para meu pai, fala lá para o seu amigo comandante Ralph que eu estou fazendo concurso para o bombeiro. Porque depois ele vai dizer assim, se tivesse falado, a gente dava um empurrãozinho. E o Ralph falou pro meu pai, fala pro garoto estudar que o concurso é sério. E assim nós fizemos. Eu e meu colega estudamos, e o concurso era sério, nós fomos primeiro e segundo colocados. E com isso, quando o Ralph certamente viu o meu nome, que é o nome do meu pai, que ele assinou a lista dos aprovados, ele de certa forma me apadrinhou dali para frente. Foi um grande incentivador que eu tive, sempre dentro da legalidade, dentro da lisura, mas sempre me incentivou, me orientou muito. Uma coisa que o Ralph dizia: Juninho, eu nunca vendi um extintor, porque nós temos muitos oficiais que se envolvem com venda de extintores, com coisas que se não são ilícitas diretamente, são imorais. E eu, enfim, Zé, eu pude fazer a minha carreira com muita seriedade e assim fui levando uma longa trajetória. Foram 35 anos, 6 meses e 29 dias, até 29 de setembro, quando eu fui para a reserva. Na verdade, com licenças e férias não gozadas, eu poderia estar na reserva desde 2012, 8 anos atrás, eu já poderia estar aposentado, por assim dizer. E porque eu realmente tirei licença prêmio, que a cada 10 anos você tem direito a 6 meses. Eu gozei meia para terminar a faculdade de Direito, que eu fiz na UF. Depois eu não tirei mais licença. E férias, eu te confesso que eu tirava assim, às vezes 15 dias no ano, uns 15 dias no outro. Não tirava muitas férias, até porque o dinheiro não dava. Então não adiantava ficar à toa, era melhor ficar trabalhando. Tenente, capitão, major, a gente ganhava muito mal. Foram períodos muito ruins na corporação. Felizmente hoje nós temos um salário relativamente bom para o padrão brasileiro. Eu acho que ganhamos bem. E hoje eu estou aqui descansando depois de todo esse tempo aí dedicado à corporação. Voltando para a terrinha, né, cara? Até eu lembro de uma postagem que você fez, estou voltando para casa, né? E as pessoas do Rio não entendem, né? Os meus amigos no Rio, você não vai se adaptar em Cantagalo. Eu nunca me adaptei, foi no Rio. Eu estava doido para voltar para Cordeiro, Cantagalo, Friburgo, são lugares que eu amo. Eu na verdade acabei ficando em Cantagalo porque foi o último lugar que eu morei antes de ir para o Rio. E aí mantive esse apartamento aqui montado, com tudo meu aqui. E foi o mais fácil, foi quando fui para a reserva, vim para cá. Na Serra. Mas realmente, se eu não estivesse morando aqui, eu teria dificuldade em escolher um desses 3 lugares para morar, que eu gosto muito de todos os 3 onde eu morei. Minha mãe hoje mora em Friburgo, eu fui criado em Cordeiro, estudei a maior parte da minha vida no Colégio Estadual de Cordeiro. Depois fui das primeiras turmas que foram para o Antônio Peckley. Estudava ali no centro, depois fomos para o Antônio Peckley. Estudei no Santa Mônica, no Externato Santa Mônica, que era em frente a Voltar, antigamente. A Dona Dilma. Roen. Então, minha vida foi muito ligada a Cordeiro. Meu pai já morava em Cordeiro, apesar de ser cantagalense, teve cartório em Cordeiro, morava lá, e nós acabamos
Dono da primeira banca de jornal de Cordeiro. Seu Roberto era inovador, primeira máquina de xerox, ele sempre trazia alguma novidade, foi a primeira boutique, ele e minha mãe tiveram a boutique Valentina Modas, fez o primeiro desfile de modas da região. Oh, que legal, essa eu não sabia. Lá nos anos 60, né? Então, e é um pouquinho disso aí, do seu Roberto, que estava sempre também inovando. Pode crer. Isso é legal, né, cara? Porque de uma certa forma acaba estimulando também até uma forma de vida diferente para vocês. Sim. Você, a Carla, o Kiko, né, cara? Sim, terminei o 2º grau em Friburgo, no Colégio Anchieta, onde eu me apaixonei pela física. Antes de ser bombeiro, eu estava fazendo faculdade de física, cheguei a fazer 2 anos de física na UFRJ, até que, como eu disse, por causa dessas greves, eu tive facilidade de fazer o concurso para o bombeiro, que surgiu lá nessa época. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia como que se entrava no corpo de bombeiro. E aí foi esse colega que descobriu lá o concurso e nós acabamos ingressando e eu cheguei até aqui. E vamos dizer, e nesse período, né, que você esteve no corpo de bombeiro, né, você pegou hoje, dia 11 de janeiro, fazendo 10 anos daquela tragédia da região serrana, né, de Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Principalmente. Eu quando me formo, o curso de formação de oficiais são 3 anos de duração em regime de internato, é um curso bem puxado, tem uma carga horária equivalente a uma faculdade de medicina, porque você tem aula o dia todo, de 7h10 até quase 6 horas da tarde de aulas, de segunda a sexta, final de semana serviços em quartéis, com um estágio para você já ir aprendendo a trabalhar como bombeiro. O primeiro ano você trabalha mais ou menos como um soldado, no segundo ano você trabalha mais ou menos como um graduado, como um sargento, e no terceiro ano você acompanha o oficial comandante de socorro, que é o que nós vamos ser, comandante de socorro. O lema lá da academia é: aqui se aprende a comandar heróis. E nós somos formados lá. Hoje a academia Dom Pedro II funciona em Guadalupe. Há um esforço da corporação já desde 2012 para levá-la para Petrópolis, para trazê-la aqui para a região serrana. Isso tem toda uma visão estratégica de termos 150 bombeiros prontos para uso na região serrana, que é o ponto, sem dúvida, mais crítico do estado, além da capital, onde tudo acontece, mas a capital tem muito bombeiro e a região serrana não tem tanto bombeiro, e volta e meia na estiagem, muitas queimadas, e na época de chuvas, muitos deslizamentos, enchentes, etc. Bom, eu queria chegar, antes de falar da sua pergunta sobre 2011, eu queria passar, quando eu me formo, eu escolho vir servir no quartel de Friburgo. Fiquei 1 ano servindo lá em Friburgo, e então fui destacado para comandar o quartel de Cordeiro, que eu comandei por praticamente 5 anos, e que foi uma escola para mim de comando, porque a função do oficial é comandar quartéis, é comandar socorros durante grande parte da carreira, até capitão-major. Até capitão você tira serviços de 24 horas em algum quartel comandando as saídas de socorro. Depois, como major, você já comanda operações médias. Depois, como tenente-coronel e coronel, você comanda operações maiores, como foi o caso da região serrana. Foi uma operação muito grande. A corporação também nos prepara até o final da carreira com mais 2 cursos, de duração de cerca de 1 ano, para habilitar a ser major. Tem o curso de aperfeiçoamento de oficiais para os capitães poderem ser promovidos a major, e o curso superior de comando, ou curso superior de bombeiro militar, que habilita ao último posto, ao posto de coronel, que é o último posto da corporação.
E eu fiquei em Cordeiro, tirando serviços em Friburgo, comandando socorro em Friburgo, mas comandando a guarnição de Cordeiro, que na época atendia a 10 municípios, não tinha ainda o quartel de Cantagalo, que dividiu a área, e o de Bom Jardim, que pegou 2 barras. Então nós pegávamos aqui Cordeiro, Cantagalo, Macuco, que veio depois, mas fez parte do meu comando, 2 barras, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, Madalena, Carmo, durante um tempo pertenceu aqui à nossa área, uma parte de Italcara. Puxa! Então era uma área muito grande que a gente tinha e que se relacionar com todos esses prefeitos, as defesas civis municipais que estavam em processo de criação. Era uma missão nossa naquela época de anos 80, estimular, 80, 90, estimular os municípios a fazerem órgãos de defesa civil. Hoje todos já têm. Eu tive a honra de ser secretário de Defesa Civil de Cordeiro, Cantagalo e Macuco, antes de Friburgo. Então a gente foi somando toda essa experiência até chegar naquele fatídico 11 de janeiro lá em Friburgo. Já que, estender um pouquinho, vamos dar um intervalo, porque o assunto é longo, a respeito do 11 de janeiro. Espera um pouquinho que a gente já está de volta. Quantos caminhos se tem que andar antes de tornar-se alguém? Quantos dos mares temos que atravessar pra poder na areia descansar? Quantas mais balas perdidas voarão antes de desaparecer? Escute o que diz o vento, my friend. O vento vai responder. Quantas vezes olharemos o céu antes de saber enxergar? Quantos ouvidos terá o poder para ouvir o povo chorar? Quantas más mortes o crime fará antes de se satisfazer? Escute o que diz o vento, my friend. O vento vai responder. Quantos anos pode uma montanha existir antes do mar lhe cobrir? Quantos seres ainda irão torturar antes de se libertar? Quantas cabeças viraram assim, fingindo não poderem ver? Escute o que diz o vento, my friend. O vento vai responder.
Estamos de volta aqui no apartamento do Juninho, do grande comandante Roberto Robadei Costa Júnior, né? E tá passando aqui pra gente essa experiência dele à frente, né, do Corpo de Bombeiro e a carreira dele como militar bombeiro. Mas, Juninho, né, nós terminamos o bloco com você falando sobre o batalhão, né, daqui de Cordeiro, que na época... Batalhão da polícia. Isso, desculpa. Obrigado. Vamos ajudar a corrigir, a população toda comete esse erro. O batalhão é do Exército e da Polícia. Aqui... Nós temos grupamentos, que são os quartéis maiores, e destacamentos e postos que são os quartéis ainda menores, como nós temos um agora em Santa Maria Madalena. Mas vamos dizer, né? Então nessa época, toda essa região, né, que o senhor no caso comandava, então vamos dizer, uma área muito grande e um efetivo pequeno, né? A corporação sofre até hoje com essa questão de efetivo. Hoje nessa época aí nós devíamos ter em torno de 40, 50, no máximo 60 quartéis em todo o estado. Hoje eu deixei o comando com 115 quartéis. Nós somos o maior corpo de bombeiros do Brasil, somos maior do que São Paulo. São Paulo tem mais quartéis, mas trabalha em convênio com os municípios num modelo que a gente não aprova, que a gente não apoia, a gente não concorda, de bombeiros civis, com apenas um treinamento dos bombeiros militares. Nós conseguimos aprovar agora, no finalzinho do meu comando, é uma briga desde os primeiros dias que eu assumi o comando, uma briga no bom sentido. Na verdade, em 2004, num curso de bombeiros, eu estive na França e conheci o modelo dos bombeiros franceses, que são militares como nós. Lá eles são uma brigada do exército francês e 80% deles são temporários, ficam até 15 anos como bombeiros militares e depois eles muitas vezes vão trabalhar em indústrias, em cidades pequenas, levando essa experiência. Então nós tivemos que adaptar. Desde então eu venho estudando esse modelo para adaptar para a legislação brasileira, adaptar para a realidade jurídica brasileira. E aí, durante a intervenção, nós conseguimos convencer, de certa forma, o Exército brasileiro, que era muito reticente a esse modelo que a gente propunha, e conseguimos alterar a legislação federal, permitindo que os estados possam adotar bombeiros militares temporários. Isso, Zé, vai ser um grande avanço para nós. As cidades aqui da região que hoje não têm bombeiros, rapidamente vão poder ter bombeiros. Vai ser fácil termos bombeiros, porque nós vamos recrutar os jovens. Macuco não tem quartel. Se a gente abrir amanhã um quartel em Macuco, a maioria desses bombeiros que vão guarnecer esse quartel serão recrutados em Macuco, receberão um treinamento nosso e poderão ficar até 8 anos como bombeiros militares, por no máximo 8 anos. É como o jovem que vai servir também as Forças Armadas. Ele pode ficar no máximo 8 anos servindo as Forças Armadas, isso é muito comum. O governador afastado, Wilson Witzel, ele serviu como fuzileiro naval por 8 anos no Corpo de Fuzileiros Navais. Então é uma forma de você dar uma formação para o jovem, você dar o primeiro emprego para o jovem. Ele vai sair de lá formado como motorista de caminhão, ele vai sair de lá formado como guardião de piscina, que é uma demanda grande que nós temos. Se ele ficar um ano, ele já sai formado como bombeiro profissional civil, que vai poder trabalhar em fábricas, em shoppings, em lugares onde a legislação exige isso. E vamos dizer, isso seria como se ele fosse, em vez de se alistar no exército, se alistaria... Só que não é um serviço militar obrigatório, ele tem que estar dispensado do serviço militar.
Ele tem que ter sido dispensado de um jeito ou de outro, seja Ou ter porque servido. Aham. e aí ele se apresenta com o certificado de reservista dele e ele vai então se inscrever na corporação. Aqui na região todos são dispensados do serviço militar. Aham. Então a ideia é substituir. Aqui em Cantagalo hoje nós devemos ter em torno de 24 bombeiros. A ideia é pegar a metade desses para ser temporário, e aí a outra metade a gente bota em Macuco com outros temporários. E por aí vai. E a gente mesclar o bombeiro profissional de carreira com bombeiros temporários. Certo. Não vai acabar o bombeiro profissional de carreira, vai continuar existindo, mas nós vamos ter a possibilidade de abrir muito mais quartéis a um custo baixo para a sociedade. O bombeiro tem um custo muito caro, porque nós nos aposentamos cedo e não tem como ser diferente. E nós temos um tempo útil, principalmente quem está na ponta, muito pequeno. É no máximo de 15 anos que o bombeiro consegue realmente estar na ponta. O Corpo de Bombeiros hoje precisa de início de 5 mil bombeiros. Nós já tivemos 17 mil, hoje eu deixei o comando com cerca de 12 mil, já deve estar até menos de 12 mil. Então nós precisamos repor 5 mil bombeiros e nós não temos como repor isso no modelo antigo, que é um modelo ultrapassado, que no mundo todo não existe. Ninguém no mundo fica bombeiro 30, 35 anos. Os bombeiros na Alemanha são 1.200.000 bombeiros que tem na Alemanha. No Brasil somos 70 mil bombeiros apenas. Mas o bombeiro alemão, ele é temporário. Por quê? Ele é voluntário na sua maioria. Só cidades de mais de 100 mil habitantes que tem bombeiro profissional. E o bombeiro voluntário, ele é voluntário enquanto ele tem saúde, enquanto ele passa nos testes anuais, na renovação. Então, nós... Mesmo porque ele tem que estar com disposição física, com vigor físico. Então, nós precisamos mudar o nosso modelo. A solução que nós encontramos foi seguir o modelo francês, que mantém a nossa tradição militar, que eu acho que para o Brasil é importante a tradição militar. O bombeiro que chega atrasado fica preso, o bombeiro que falta de serviço fica preso, o bombeiro que não obedece uma ordem, principalmente num local de socorro, é punido. Então, respeito à hierarquia, isso né? É fundamental. Nós vivemos uma guerra e não somos alemães que têm já uma doutrina da sociedade deles, os japoneses têm a deles. Nós temos uma tradição de bombeiros militares e quebrar isso da noite para o dia, eu acho que não seria bom. Eu prefiro, e nós apoiamos a Liga Bom, a Liga Nacional de Bombeiros, um conselho de comandantes gerais do Corpo de Bombeiros, apoia esse modelo de bombeiros militares. E é isso que nós estamos querendo adotar agora, com grande ganho aqui nessa região. Se não me engano, teremos cerca de 200, pouco mais de 200 vagas já para os quartéis. O comando já está trabalhando com o edital para lançar para isso, para termos soldados temporários. Serão jovens de 18 a 25 anos que poderão se inscrever e ficar. Se ele tem 25 anos, ele vai poder ficar até cerca de 33 anos como bombeiro, vai sair com uma formação melhor do que ele entrou. E no médio prazo nós vamos ter na sociedade, em todo lugar, vai ter bombeiro trabalhando no hotel, trabalhando no restaurante, trabalhando na academia, trabalhando nos prédios, alguém que já foi bombeiro, que vai saber agir melhor nas situações. Isso foi uma questão que nós tivemos lá no 11 de janeiro, em Friburgo. A sociedade queria ajudar, mas não tinha preparação. Isso até hoje mobilizou. Friburgo tem várias iniciativas, como Cruz Vermelha, núcleos de defesa civil nos bairros. E esses jovens, eles vão voltar para casa como bombeiros. Eles nunca vão deixar de ser bombeiro. Mesmo porque aquilo já fica incorporado à pessoa, né, nós cara? Nunca deixamos de ser escoteiros. Sempre alerta. É verdade. Isso aí. E aquele negócio, né, que vão dizer, até 33 anos, porque justamente ainda naquela idade que a disposição física também. Também ele ainda tem tempo de se recolocar na sociedade, né?
Então a ideia é que a gente também não vá usar todos os melhores anos de um jovem e depois devolver um bagaço. Pode crer. Não seria justo. A filosofia da laranja, né? Descasca a laranja, prepara a pessoa, daí chupa o caldo e quando está só no bagaço, dispensa. Não, a gente pensa nisso e achamos que é tempo suficiente para ele se recolocar no mercado de trabalho e levando algo mais, que é ter servido na corporação, que eu não preciso dizer que é a mais respeitada de todas as pesquisas no Brasil. Nos últimos 11 anos, o Corpo de Bombeiros vem em primeiro lugar numa pesquisa das instituições da segurança, nacionais. né? Para as pessoas confiam, né? Mais assim no Corpo de Bombeiro. E na nossa região aqui, né, Juninho? Vamos dizer, na época de estiagem tem muitas ocorrências de... Isso foi uma coisa que nós... Um dos motivos que me levou a investir num projeto na corporação, Zé Ricardo, você observar, de tempos para cá, nós andamos vendo mais helicópteros do bombeiro na região. Muita gente acha que é porque eu mandava o helicóptero pra cá. Não. Eu ficava sabendo depois que o helicóptero decola. Eu tinha um grupo de WhatsApp que eu sabia toda a decolagem dos nossos 7 helicópteros. Mas nós compramos no meu comando 2 helicópteros justamente, tem um já comprado que está para chegar, será o 8º, e a ideia era termos 10 helicópteros. Já temos base em São Pedro da Aldeia, já temos base em Paraty, estávamos fazendo uma base em Campos, pretendemos fazer uma base na região serrana, estávamos usando uma base privada em Friburgo. A ideia é que o Corpo de Bombeiros, tendo 10 helicópteros, nós possamos ter 5 na capital e 5 pelo interior, espalhados pelo interior, de forma que qualquer ponto do estado esteja a 10 minutos de um helicóptero do bombeiro. Então, isso a gente colocava o helicóptero aqui na região serrana para a estiagem, para combate a incêndios em vegetação. E no verão a gente colocava estrategicamente na orla, no litoral, para socorro em praias. Um helicóptero baseado em Arraial do Cabo, ele vai rapidamente de Maricá a Campos. Ele atende todo esse litoral aí com 10, 15 minutos. Então esse é um projeto estratégico da corporação, que com certeza os comandos que me sucederão irão dar andamento para a gente chegar. Isso é padrão Alemanha, um helicóptero a 15 minutos de qualquer ponto do território. Então isso a gente quer chegar a esse padrão e para combater esses eventos logo no início. Você não viu grandes queimadas aqui nos últimos 2 anos, porque como a gente botava a aeronave em Friburgo, rapidamente ela chegava aqui, apagava um princípio de incêndio, não se tornava um grande incêndio. E a aeronave no Rio, ela chega aqui em 40 minutos, mas muitas vezes a serra tá com neblina, não consegue ultrapassar. Nós estamos comprando, por incrível que pareça, o Corpo de Bombeiros não tem ainda um helicóptero que voe por instrumento, então poderia ultrapassar a serra, porque a proporção, um helicóptero comum custa 18 milhões, todo equipado para bombeiro. Um helicóptero desse custa 52 milhões de dólares. Pode crer. Equipado para bombeiro. Então, de reais, 52 milhões de reais foi o que nós compramos, equipado para bombeiro. Então, os comandos, nós preferimos comprar 2, 3 helicópteros primeiro, mas chegamos num nível que precisamos e compramos, a intervenção federal comprou. Era para ter sido entregue agora em novembro, mas com a pandemia ele está sendo fabricado na Itália. Logo, os treinamentos que nós iríamos mandar 10 pilotos para lá não puderam ir. A produção do helicóptero atrasou e agora está previsto para novembro de 2021. Mas em breve nós teremos esse grande avanço para o Corpo de Bombeiros do Rio, de ter uma aeronave que vai poder voar a qualquer hora, com qualquer tempo.
E a nossa aeronave hoje, ela leva só uma vítima, só tem uma maca, essa pode ter 2 macas. A nossa aeronave melhor hoje, ela joga 750 litros de água por vez, essa vai poder jogar até 5.000 litros e fracionar, jogar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. Precisa ser aquela descarga. Exatamente. A nossa última já fraciona, dos 750 ela consegue jogar fracionado, as mais antigas só joga tudo de uma vez. O piloto tem que ser, os nossos pilotos são excepcionais, eles são certeiros, bem treinados para fazer isso com precisão, que é um recurso muito caro, né? E você imagina, você está voando com 750 quilos, de repente você solta aquilo tudo, a aeronave vai ter uma tendência alivia o peso subir, se não tiver o controle. Tem que controlar, é tudo muito coordenado. Teve coisas que de repente a gente não sabe. Não imagina, né? Mas tem uma coisa também, né, Juninho? Além desse atendimento a incêndios e tal, acaba atendendo muito a população, né? Em caso de acidente, do transporte de uma pessoa. Transporte de vítimas, é o que nós mais fazemos. O Rio de Janeiro tem batido recorde de transplante de órgãos graças às aeronaves do Corpo de Bombeiros, que são utilizadas para vários tipos de serviços. Não é à toa, né, que o bombeiro é sinônimo de vida, né, meu amigo? Com certeza. Mais um intervalo, o tempo passa rápido e agora sim, depois do intervalo, a gente vai entrar no 11 de janeiro de 2011. Aguarde aí. Nós mais cedo demos um alerta, choveu muito nas últimas horas, principalmente aqui no bairro de Olaria. Com certeza esse desabamento tem uma relação com essas chuvas e a gente mantém esse alerta, o município está em alerta. É preciso que as pessoas que estão em área de risco, que tenham muita atenção a qualquer sinal. Um pai salvou toda a sua família aqui porque ouviu o barulho, viu a casa rachando e conseguiu sair a tempo. Então é importante que não se espere chegar esse momento, principalmente que as chuvas ainda devem continuar, ainda pode chover mais hoje e nos próximos dias, e é preciso que quem estiver em área de risco que procure um local seguro para... Estamos de volta com o programa Jornal Ponto de Vista na TV Interior, hoje no bate-papo aqui com Roberto Robadei Costa Júnior, hoje aposentado do Corpo de Bombeiro, na reserva, mas um cara que teve uma experiência e muitas experiências interessantes ao longo aí desses anos, né? E a principal foi, de repente, no 11 de janeiro de 2011, né, Juninho? Fiquei arrepiado, né? São 2 eventos que eu tive, Zé, muito marcantes na minha vida, né? Cada um, o 11 de janeiro e o 2 de setembro, que foi o incêndio do Museu Nacional, mas isso fica para outra vez. Não, mas realmente... E lógico que o 11 de janeiro, ele é emblemático pelo número de vítimas, foi o maior desastre do Brasil, em número de mortes, né? E um dos maiores do mundo, está entre os 20 maiores do mundo em número de mortes e em prejuízos econômicos até aquela data do tipo de desastre, deslizamento, foi o mais caro também do mundo, que custou, a recuperação dele era estimada em $1 bilhão. Então, que era um desastre de deslizamento maior do que esse. O maior que tinha até então, o prejuízo era em torno de $900 milhões. E aquele desastre foi estimado na época em mais de $1 bilhão. Bom, eu era coordenador de defesa civil do município de Nova Friburgo, tinha ido parar lá a convite do então prefeito Heródoto Bento de Mello,
saudoso, uma das pessoas mais inteligentes que eu tive a oportunidade de trabalhar. Ele já estava com seus 80 e poucos anos e uma vitalidade, nos cobrava de manhã. Ele parece que tinha o costume de ter ideias de madrugada, ele anotava e de manhã te ligava às 7 horas da manhã porque teve uma ideia de fazer isso, fazer aquilo, e ligava e cobrava, não passava nenhuma missão. Eu nunca tomei bronca dele, mas os secretários tomarem bronca porque tinha esquecido de alguma coisa que ele mandou e ele não esquecia. E então eu fui trabalhar com o Dr. Heródoto. Na verdade, eu no primeiro momento eu recusei, e o então comandante dos bombeiros, o Coronel Pedro, me mandou atender ao Dr. Heródoto. Ele me ligou, estava almoçando com o Dr. Heródoto no Rio. Eu recusei porque o Dr. Heródoto queria fazer e fez uma Secretaria de Ordem Urbana, modelo com o qual eu não concordo, continuo não concordando. E tanto que eu saio da Defesa Civil e deixo um relatório para o prefeito, então já era o vice-prefeito Demerval que estava respondendo, sugerindo que ele adotasse o modelo de a Defesa Civil ser uma secretaria, e ele adota esse modelo. O Heródoto não aceitou fazer isso, e eu disse que naquele modelo eu não aceitava. Mas aí ele foi estar com o Coronel Pedro, e o comandante Pedro me ligou e falou: a partir de agora você responde para o Dr. Heródoto, quem vai te dar 30 dias, porque o comandante pode prender qualquer bombeiro até 30 dias. Quem vai te dar 30 dias agora é o Dr. Heródoto, se apresenta aí para ele. E aí eu cumpri a ordem do meu comandante, comandante Pedro, saudoso também, teve um câncer fulminante em cerca de 8 meses, morreu com 50 e poucos anos. Isso não é incomum, bombeiros morrem cedo. Temos uma aposentadoria mais cedo, mas poucos conseguem desfrutar a contento. A média de idade ao morrer dos bombeiros é assustadora, e o Coronel Pedro está dentro dessa estatística. E aí eu assumi a Defesa Civil de Friburgo, fiquei 1 ano e meio. Eu me lembro que em setembro eu reuni a minha equipe sem muito apoio. Eu me lembro que Cantagalo tinha um orçamento na época em torno de 500 mil para a Defesa Civil, e eu estava pedindo 1 milhão para Friburgo desde o primeiro ano do Heródoto. Ele falou: esse ano eu não posso. Aí ficou para o outro ano, no outro ano não aconteceu, e aí eu resolvi reunir a minha equipe e a gente entregar a Defesa Civil. E aí, conversando, eu sugeri, pedi apoio da minha equipe: olha, vamos ficar... A gente não tinha um carro, o carro era um Fusquinha. Então eu falei: olha, vamos ficar até passar o verão, porque se a gente sair agora em setembro, quem entrar, qualquer um que entrar vai dizer: o Roubadei ficou aí 2 anos, não fez nada. Vai acontecer alguma coisa em janeiro, a gente sabia que ia acontecer, todo janeiro acontece alguma coisinha, e já tinha um tempo que não acontecia nada grave. Vai acontecer alguma coisa em janeiro e vão dizer: não, eles ficaram aí 2 anos e não fizeram nada. Eu falei: eu quero ficar, que eu quero mostrar que eu não fiz porque não me deram recursos. Eu pedi recursos, eu fiz planos de trabalho, projetos, e aí isso estava tudo encadernado. E foi a decisão mais acertada da minha carreira, porque quando acontece o evento e o vice-governador Pezão vai para lá, para Friburgo, se muda para Friburgo, fica lá todos os dias. Eu morava na Alberto Brown e ele ficou num hotel na Alberto Brown, e a gente ia junto e voltava junto. E eu tive a oportunidade de mostrar para ele tudo que eu pedi olha, governador, eu queria fazer isso, queria fazer isso. E aí tive a oportunidade de ser conhecido pelo futuro governador, que foi quem acabou me dando a primeira oportunidade de ser comandante.
Então nós estávamos ali aguardando acontecer alguma coisa e de fato aconteceu muito pior do que nós podíamos imaginar. Ninguém imaginava uma situação daquela. Eu publiquei um vídeo hoje, né? Infelizmente se perdeu uma gravação uma entrevista que eu dei para a rádio por volta de 11 horas da manhã do dia 11, avisando que nós estávamos entrando em alerta, que algo de grave podia acontecer. Foi a segunda vez que eu fiz isso em 2 anos, eu nunca tinha feito, a gente não fazia isso assim. Eu critico muito o pessoal de defesa civil que dá um alerta porque apareceu uma manchinha no radar. Tem que ficar de olho ali no radar e ver se aquela mancha vai crescer, se vai diminuir. Você não pode vulgarizar o alerta. Pode crer. Então eu acompanhava muito os 6 pluviômetros que tinha em Friburgo, radar, satélite, para dar um alerta na hora certa. E esse alerta foi dado desde as 10 horas da manhã, que eu comecei No caso do dia 10, né? Dia 11. Dia 11. O primeiro desabamento acontece às 4 horas da tarde do dia 11. Desde as 10 horas da manhã, a gente já começou o procedimento de alerta. Friburgo tinha 40 áreas de risco catalogadas, que eu tinha pelo menos o telefone de um morador dessa área. E a dona Célia, que trabalhava lá na Defesa Civil, recebeu lá os contatos. Dona Célia, liga aqui para esses 40 contatos e avisa que a Defesa Civil está avisando que está entrando em alerta, que é para procurar um local seguro, que nós já tínhamos. Para cada área nós tínhamos um local seguro indicado. Se ela quisesse ir para um abrigo, ela poderia ir, um abrigo público, nós abriríamos a escola. Eu avisei o secretário de Educação, Marcelo Verli, que acionou a rede dele de diretoras de colégio. Então nós tínhamos um protocolo, mesmo com os poucos recursos que nós tínhamos, nós avisamos a 40 comunidades que aquela chuva estava chegando. Agora, a chuva derrubou um prédio no centro da cidade. Eu costumo dizer que eu estaria dormindo naquele prédio, porque não era área de risco. Pode crer. 40 pessoas morreram no centro da cidade, que nunca foi área de risco. Então, e eu tenho uma projeção, comparando os prejuízos, o número de encostas a se recuperar em Friburgo, o custo dessas encostas, e por exemplo, com as de Teresópolis, em Friburgo morreu menos 330 pessoas numa regra de 3 simples. Friburgo morreu menos 330 pessoas do que poderia ter morrido. As pessoas que estavam em área de risco, que sabiam que estavam em área de risco, algumas por fatalidade foram para a casa do vizinho, que não era área de risco, mas que era. Mas não morreram na área de risco, que já era reconhecida por geólogos e pela nossa equipe da Defesa Civil. Nessas áreas, de uma certa forma, as pessoas foram salvas. Mas era uma área até maior. A chuva foi muito maior do que todo mundo esperava. Quando chove em 10 horas, já tinha chovido 80 milímetros, que na região aqui, sempre que chove mais de 80 milímetros em 24 horas, nós temos problema. Já tinha chovido 80 milímetros, já tinha chovido 60 milímetros quando a gente deu os alertas, sabia que ia passar de 80. Quando passa de 80 tem problema. E depois passou de 80, parou de chover, ficou uma chuvinha fina, cai um prédio em Olaria 4 horas da tarde, a gente dá um alerta, que é o vídeo que eu postei hoje, e depois, 9 horas da noite, chove durante 10 horas, até as 7 horas da manhã, chove 220 milímetros. E na madrugada teve aquele raio. Foram raios e... Não, porque eu me lembro, eu estava aqui em Cordeiro, no caso lá em Cordeiro, no computador, o estrondo que deu, e eu ouvi em Cordeiro, foi coisa de assustar.
né? Quantos quilômetros de Friburgo a Cordeiro? E justamente naquela hora, entre 1 e 2 horas da madrugada, Sim. Parece que foi até por cima, até do Hospital São Lucas, né? Há quem diga que teria sido um raio que caiu ali. A gente não conseguiu, existem sensores, existem satélites que monitoram raios, a gente não conseguiu comprovar um número elevado de raios nesse dia. E porque algumas pessoas, por incrível que pareça, não tinham seguros para chuva em Friburgo. Algumas empresas e tinham para raios. Então tentamos buscar isso na ciência, mas não conseguimos. O fato é que nós demos esse alerta. No primeiro momento, e o Coronel Pedro, cujos pais se casaram na igreja de Santo Antônio, era o comandante dos bombeiros na época, ele chega em Friburgo junto comigo na Defesa Civil, que eu passei a noite isolado dentro de um carro de bombeiros com o Major Glaucius na época. E aí eu atravesso ali o Rio Bengalas já com água, começo com água na cintura e depois com água na canela quando eu chego na prefeitura, e o Coronel Pedro chega do Rio junto comigo. E a gente acha que o problema todo era ali na Augusto Spinelli, num sítio que ficou conhecido como Cristina Zied, onde morreram cerca de 20 pessoas, onde o menino Nicolas, de meses, foi resgatado junto com o pai, né? Pois é, Gustavo, um bebê de 6 meses, um trabalho impressionante dos homens do Corpo de Bombeiros. Levou mais de 4 horas esse trabalho aí, com muito cuidado. É aquele tipo de trabalho que você acompanha e depois vê a recompensa. Olha aí, que coisa maravilhosa. Um bebê de 6 meses, o Nicolas, que é resgatado nesse momento, debaixo dos escombros. Para você ter uma ideia, ele e o pai ficaram mais de 15 horas aí soterrados. Instinto de proteção. Olha que coisa. Ele tá até brincando ali. Ele não sabe Gustavo, da real situação, da gravidade do que aconteceu. Inacreditável. Lindo menino, Nicolas, graças a Deus com vidas. Hoje isso foi mostrado muito aí. Então nós achávamos que era só ali. E o Coronel Pedro falou, olha, vai ser aqui, vai ser igual Angra, vamos montar um posto de comando aqui, arruma uma máquina. Eu saí em frente na Praça Marcílio Dias, peguei uma reta escavadeira que estava passando, requisitei, dei ordem para ela ir lá para o local, começamos a trabalhar lá. Quando chegaram as primeiras aeronaves, eu pedi para fazer um sobrevoo. Eu e o Coronel Mori, comandante dos bombeiros, fizemos um sobrevoo. E aí a gente viu que era muito maior do que nós podíamos imaginar. A gente desceu pelo Rio Bengalas e subiu pelo Rio Grande. Eu estava preocupado com a localidade de Rio Grandino, onde tinha uma área de risco ribeirinha, muitas casas nas margens do rio. Nós chegamos a remover umas 10 famílias ali ao longo de um ano. Mas havia mais umas 30 famílias, muitas dessas casas foram levadas, mas como eu te digo, ninguém morreu ali, porque sabia que era área de risco e foram avisados que a chuva estava vindo. Então, nessa localidade não morreu ninguém. Aí a gente sobrevoou, fomos até Campo do Coelho. Na volta passamos um aperto, porque o teto, né, as nuvens estavam muito baixas, o helicóptero quase teve que pousar num pasto lá. E as pessoas pedindo socorro pelo caminho, muita gente isolada e a gente impotente, sem poder fazer nada por aquele monte de gente. Na Friburgo-Teresópolis, umas 5 a 10 barreiras grandes caídas. Na Friburgo-Muri, na Muri-Lumiar, muitas barreiras caídas. Isso só na primeira olhada assim que nós passamos, né? E que deu para a gente ter uma ideia de que era um desastre muito maior do que a gente tinha se preparado, que seria para um desastre como o de 2007, que morreram 11 pessoas e que ficou no Conselheiro Paulino, que ficou concentrado numa localidade. Esse era em todo o município e na verdade, em toda a região serrana, né? E, Juninho, e esse foi, acho que, o maior sinistro, assim, no Brasil, que teve repercussão mundial, né, cara? E mandou técnicos. Eu fiz amizade, por exemplo, com o Olivier Lanteutin,
que é um suíço. Hoje ele é chefe do Serviço Geológico da Suíça. Eu estive na casa dele 2 vezes, em Friburgo, na Suíça. O Olivier veio ao Brasil como geólogo. A Suíça manda técnicos, toda vez que acontece algo dessa natureza no mundo todo, eles mandam técnicos para conhecer, para compreender. E japoneses que vieram, o mundo todo mandou técnicos mesmo para ver os países desenvolvidos, para conhecer, para saber o que aconteceu, o que foi feito. O Olivier, por exemplo, ele prestou um depoimento, né, em vídeo, elogiando o nosso trabalho. O nosso trabalho foi um trabalho de primeiro mundo, o trabalho da Defesa Civil do Estado, do Corpo de Bombeiros, foi um trabalho de primeiro mundo. Nós temos um dos melhores corpos de bombeiros do mundo, e naquela época ele vinha saindo de um sucateamento muito grande que teve durante algum tempo e estava se recuperando. Nós, felizmente, tínhamos mais de 300 picapes, quase 0 quilômetro, né? E agora essas picapes já têm mais de 10 anos, eu repus algumas. Só eu no meu comando compramos 150 picapes para a corporação, isso para 115 quartéis, praticamente todo quartel ganhou uma picape nova, né? Isso vem de um tempo para cá que se reconheceu que a taxa de incêndio tem que ser aplicada no Corpo de Bombeiros. Infelizmente, alguns governos no passado jogavam isso no Caixa Único do Estado e não nos dava esse recurso. Eu brinco que é o tempo da mangueira furada. Hoje nós estamos bem equipados, e desde 2007 para cá, o comando do comandante Pedro, que era filho de bombeiro, foi criado dentro do quartel, ele começou a retomar a operacionalização, a compra de equipamentos para a corporação, e que a gente vem mantendo, e isso possibilitou que nós tivéssemos no quartel dezenas de carros vindo de todo o estado com guarnições. Cada quartel mandava uma picape com 5 bombeiros e a gente distribuía o serviço por 40 áreas que nós tínhamos. No início eram 40 frentes de trabalho em Friburgo. E aí o estado mandou todas as empreiteiras que estavam trabalhando em todas as obras do estado foram para Friburgo. Eu tenho um registro muito interessante da COSAN, que era a ESSO na época, tinha virado COSAN, em um setor da ESSO que eu não vou saber explicar direito, depois se juntou com a Shell no Brasil. E me ligou um executivo da COSAN: olha, nós somos da COSAN, eu estou mandando 30 mil litros de combustível para o senhor, 20 de diesel e 10 de gasolina, que a gente sabe que o senhor agora precisa mais para máquinas, para 4x4, mas o senhor vai me dizendo aí, guarda o meu contato, que eu tenho uma cota aqui para apoiar o desastre, e nós estamos mandando pessoal e máquinas de nossas fazendas de cana no interior de São Paulo. Olha só. E aí veio um rapaz, um técnico lá das fazendas, chegou procurou um galpão na cidade, alugou um galpão, contratou uma cozinha para fazer comida, botou uns 40 homens, 10 máquinas, caminhões, e deu todo o apoio pra gente. A gente só de noite se reunia e falava: amanhã você vai para tal lugar. Aí ele ia, ficou uns 20 dias trabalhando em Friburgo, não pediu nada, não pediu nem água nem comida, ele veio para dar apoio. E acabou nos dando 150 mil litros de combustível só de gasolina e diesel, e mais outro X que eu não sei quanto, que não era eu controlava, de querosene de aviação, para as aeronaves também poderem voar lá e atender. Então isso
A Vale do Rio Doce fez uma campanha entre os funcionários. Cada real que os funcionários dessem, a empresa botaria mais R$1, dobraria a oferta. Eu sei que parte desse dinheiro foi para... Parte desse dinheiro não, mas esse dinheiro foi parte do que foi usado para recuperar a Capela de Santo Antônio, que eles fizeram junto com a Fundação Roberto Marinho e com a comunidade friburguense. Então, houve muita doação, muita gente que nem quis ver seu nome envolvido em nada, né? Não quis fazer propaganda divulgação da ajuda. Era só para ajudar mesmo. E hoje, Juninho, vamos dizer, Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, tá certo que um sinistro desse, vamos dizer, nunca se espera e nunca sabe o que pode acontecer. Mas esses municípios estão melhor preparados do que estavam à época? Para prever, sem dúvida, em vários aspectos estão melhor preparados. Por que o Japão é um país tão preparado em defesa civil? Por que a Alemanha é tão preparada em defesa civil? A Áustria é o país que tem mais bombeiros no mundo. 4% da população da Áustria é bombeiro. Se fosse no Brasil... Por causa de avalanches? Não, porque eles sofreram guerras, né? A Áustria era saco de pancada de Hitler. Então, e começa por aí. Aí também tem avalanches e tudo. Mas se Cantagalo fosse na Áustria, nós teríamos aqui... 400 bombeiros ao invés de ter os 24 no quartel. Entendeu? Então, e com um detalhe, o bombeiro austríaco, ele não só é voluntário, ele paga para ser bombeiro. Olha só. Ele se associa, é um clube como um Rotary Club, é um clube de serviços. Numa cidade de 3 mil habitantes que eu vi lá, tem 2 bombeiros que disputam associados. São clubes que buscam as pessoas para se associarem e para contribuírem e para treinarem para serem bombeiros. Você vê isso que falta aqui na gente, né, cara? Mas isso nós não vamos mudar assim, até porque é aí que eu queria chegar. Nós não tivemos o sofrimento deles. Em 2010, novembro de 2010, quando nós lançamos o Plano Verão em Friburgo, o que a gente vai fazer na Defesa Civil, eu me lembro que a Voz da Serra publicou, estamos preparados, e nós lançamos um plano que eu acredito que funcionou muito bem, que salvou 300 pessoas, mas a população não quis saber daquilo. Foi divulgado que ia ter apresentação, que ia ter um auditório. Só tinha funcionário da prefeitura, gente escalada pelo bombeiro, gente escalada pela polícia. E que às vezes estava lá por obrigação. Por obrigação. Hoje em Friburgo, se você marcar uma reunião de defesa civil, você tem que marcar num auditório muito grande, porque vai ter fila na porta de pessoas querendo participar. E eu faço uma campanha também, todo ano eu divulgo isso não pode ser esquecido. Em 2011 nós tivemos a oportunidade de recomeçar um processo de interação com a JICA, a Agência de Cooperação do Japão. E o Japão, que sofreu com guerras, que sofreu com bomba atômica, eles têm hoje uma defesa civil entre as melhores do mundo, mas quando teve o tsunami lá em 2011, eles descobriram marcos de pedra de 300 anos atrás, que estavam no meio da mata, escondidos, que a mata cresceu, escritos lá que não construa daqui para baixo porque chegou um tsunami aqui, 300 anos atrás, e eles esqueceram. Depois, hoje o Japão tem essa estrutura por causa das guerras, por causa dos terremotos, por causa do sofrimento. Então nós precisamos usar essa lembrança para fazer com que não só os governantes, porque o brasileiro espera muito do governante, mas a gente tem que se perguntar o que eu vou fazer. O japonês ele é preparado
para um terremoto que um dia vai acontecer na casa dele e ele vai ficar 2 dias sem socorro. Não. Ele tem que saber o que fazer por 2 Ele já dias, sabe porque ninguém que vai isso- chegar lá. Aham. E em Friburgo foi isso que aconteceu. Ninguém conseguiu chegar nos lugares mais distantes por 2, 3 dias. Minha irmã, né, a Eduarda, estava dando plantão lá no São Lucas. Demorou 2 ou 3 dias para chegar a socorro em função de pedras na estrada, tanto de um lado quanto do outro. Exatamente. Então os recursos são limitados para socorro mesmo no Japão. Não. E o japonês é preparado para ficar de 2 dias a 1 semana sem socorro. Não. Pessoal, eu acabo assim, né, me empolgando aqui na conversa. A gente, que nem o coronel, o comandante Roberto Robadei Costa Júnior, ele foi comandante-geral do Corpo de Bombeiros e secretário da Defesa Civil do Estado do Rio por 2 mandatos, né? 1 mandato e meio, 1 gestão e meia, né, Juninho? Rapaz, foram 3 gestões, na verdade. Eu entro com pesão, né, com o governador Pezão, de que eu não tenho nada a dizer, nunca me pediu para fazer nada de errado. Em 2017, em fevereiro de 2018, nós temos a intervenção federal na segurança pública. O general Braga Neto assume o comando de Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil e troca, por exemplo, ele trocou o comandante da polícia e o comandante das polícias. Né? E eu fui mantido pelo general Braga Neto, tenho muita honra, foi muito orgulho de ter trabalhado na intervenção, aprendi muita coisa. E eu me lembro que por 2 vezes o general falou assim: eu deixei o Robadei, mas eu levantei a vida dele toda. Então, eu brinco que ele não veio aqui em Cantagalo ouvir os meus podres por aqui. Mas ele me manteve e depois eu poderia ter ali perdido o comando, estaria aposentado já desde fevereiro de 2018. Eu coloquei o cargo à disposição. Depois o governador Witzel assume em 2019, em janeiro de 2019, e me mantém. Eu já conhecia o juiz Witzel antes, ele esteve, por exemplo, no meu casamento, ainda pré-candidato. Eu fui uma das primeiras pessoas a saber que ele seria candidato. E eu fui o único secretário que ele manteve, então eu fiquei por 3 governos, vamos dizer assim, porque no início da intervenção eu achei que eu ia rodar, porque o general estava trocando todo mundo. Eu falei, agora o próximo sou eu. Até que ele me tranquilizou, falou: pode trabalhar que eu não vou mexer com você não, bombeiro não dá problema, pode continuar tocando aí. O bombeiro dá muitas vezes, 100% das vezes, a solução, né? Mas, Juninho, a gente, né, não pode esquecer disso daí, que foi uma perda nacional, mundial, no caso, o incêndio do museu. Como é que foi, né? Você ainda nativa, né? Como é que... Foi durante a intervenção, em setembro de 2018, né? Eu me lembro que eu tinha ido a um jogo do Flamengo, eu saí no meio, a gente só conseguiu ficar em pé. Eu, meu irmão, minha sobrinha não quis sair, foi o primeiro Maracanã dela, não quis sair de jeito nenhum. E aí ficou lá com meu irmão, falei, espero, o Flamengo não estava jogando bem, estava jogo ruim, a gente em pé. Falei, vou embora. E aí fomos para um restaurante, eu com meu irmão, a minha esposa e a minha sobrinha. Almoçamos já tarde, né? E depois eu estava indo para casa quando percebi, nós temos grupo de WhatsApp, chamar um grupo operacional com os comandantes de quartel, e começaram a botar notícias. Eu estava no carro e aí alguém falou, princípio de incêndio no Museu Nacional. Quando eu vi a imagem, falei, isso não é princípio de incêndio, isso já é um grande incêndio. Botei no grupo, não é princípio, é grande incêndio. E aí eu fui para casa, eu tenho sempre roupa de bombeiro em casa. Eu fui para casa, tomei um banho e tal, e fiquei acompanhando pela TV e pelo grupo, até que eu tive que ir para o local, né, como comandante geral. Foi
do meu comando, como comandante-geral, foi o pior evento, né? Não se compara com a região serrana, porque no Museu Nacional nós perdemos vida, né? Mas o patrimônio mundial perdido ali, múmias, eu tenho fotos visitando as múmias. Eu tive uma amiga que trabalhava no museu anos atrás e eu visitei lá os labirintos lá do museu, ela me levou para ver, então eu vi as múmias. Eu tinha foto com as múmias, eu me lembrava das múmias, levei minha filha lá, meu pai me levou, minha mãe me levou, então eu tinha um carinho muito grande pelo museu e foi assim uma perda inestimável também, embora, repito, não comparável, porque a vida humana é impossível de se repor, tantas famílias que morreram aqui na região serrana, mas lá também a perda de patrimônio é assim algo também inimaginável, né? O próprio prédio, né, mais de 200 anos e tudo que envolve ali, todo aquele acervo fantástico. Então foi muito doloroso também, foi um momento e foi sem dúvida, aliás, também não foi o pior momento do meu comando. O pior momento do meu comando foi quando nós perdemos 4 bombeiros no incêndio, né, numa boate no centro do Rio de Janeiro. Mas foi um momento muito marcante, um momento muito doloroso e que não pode se repetir. Infelizmente, a sociedade brasileira precisa ter mais cuidado, mais zelo com o seu patrimônio, esse patrimônio inestimável que nós temos aí em vários prédios, e é preciso ter seriedade com esses prédios. E a causa foi manutenção? Não havia sistemas de combate a incêndio adequados, que era obrigação da universidade, né, da UFRJ, que não havia. E ali as pessoas não entendem, nós temos um quartel, é o quartel onde eu tenho mais caminhão de água no Corpo de Bombeiros, é o quartel mais perto dali. Qual foi o grande problema ali? Ali, se aquele incêndio acontece durante o horário de visitação do museu, teria sido um princípio de incêndio, alguém apagava com extintor, a gente ia lá com 2, 3 carros para resolver. E o problema ali é que o museu não tem vizinhos. Tinha 4 ou 5 funcionários patrimoniais, vigilantes patrimoniais, que estavam vendo televisão naquele horário. E eles estavam ali para questão de patrimônio, para tomar conta do patrimônio. Não tinha brigada de incêndio, não tinha detectores de fumaça funcionando. Até tem uma instalação antiga de detectores de fumaça, mas há muitos anos não funcionava. Por uma fatalidade, a administração recente do museu tinha conseguido uma verba e procurou os bombeiros para iniciar o processo de legalização junto ao Corpo de Bombeiros em agosto, que eles tinham conseguido recursos para começar as obras, para começar o projeto, que é um processo lento. E infelizmente não deu tempo, né? Não deu tempo e foi. E aí nós demoramos a ser avisados, porque, como eu te disse, se começar um incêndio aqui no prédio, alguém vai sentir o cheiro de fumaça, vai ouvir o barulho, mesmo que não tenha ninguém no apartamento, rapidamente alguém vai chamar os bombeiros, vai usar as mangueiras do prédio para começar a combater. No Museu Nacional, quando foi visto, já era um grande incêndio. E aí você chega num grande incêndio, mesmo que você chegue com toda a estrutura de carros de combate a incêndio. Nós tínhamos ali do lado 3 TR, são tanques reboque, são os maiores carros de água que nós temos, de 30 mil litros cada um. Nós chegamos ali, os 2 hidrantes que tinham nas esquinas do museu,
na fachada, na frente do museu, tinha 2 hidrantes que saíam pouca água, o que foi muito ruim, porque quando sai pouca água, a gente acha que é só uma questão de manobra, e aí nós começamos a tentar manobrar, fecha um registro, procurar o registro, porque ali dentro não é uma área privada, é como se fosse um condomínio. O Corpo de Bombeiros não é responsável por aquele hidrante ali. O hidrante que é do lado de fora, na rua, é responsabilidade da SEDAI conosco. O hidrante dali de dentro não era nem nosso nem da SEDAI, era de responsabilidade da universidade. É como os hidrantes aqui do prédio. Os hidrantes de uma fábrica são da porta para dentro a responsabilidade da empresa. E ali eram da universidade. Mas o fato é que a gente tinha muita água no lago, mas é uma manobra complicada que a gente acabou fazendo, mas demoramos um pouco, enganados pela água, pouca água que saía no hidrante. A gente tinha esperança de aumentar aquela pressão, aquela vazão e colocar água suficiente. E aí não deu tempo, né, para ir. Na verdade, tinha duas alas muito com coisas de valor relativo muito pequeno que ainda estavam intactas. Quando nós chegamos lá, o prédio principal estava totalmente conflagrado e foi muita madeira, né? O telhado, madeiramento do telhado, madeiramento dos pisos, tudo isso altamente combustível, uma madeira de mais de 200 anos ali, ressecada. E a parede é pau a pique? Alguma parte? A parede não, é de tijolo mesmo. Muito grande, de tijolo, óleo de baleia, que eles usavam como argamassa naquela época. As paredes, a gente teve preocupação com elas, mas elas resistiram muito bem. A gente tinha preocupação dela tombar, cair, estufar com o calor, mas as paredes resistiram muito bem. O madeiramento e o acervo, eu me lembro dos trilobites, né, que são as baratas pré-históricas, tinha dezenas daqueles bichos que foram todos queimados, completamente destruídos, né? Então sobrou pouca coisa, coleções de borboletas, tudo isso se perdeu. Foi aquele negócio, vamos dizer, pro leigo, de repente, coisa que não tem valor nenhum, mas muita fonte de pesquisa, material muito antigo, né? Múmias egípcias, né? Peças egípcias. Deviam ter deixado um celular com a múmia, ela daria. A gente perde a amizade, mas não perde a piada. Isso aí. Olha, atenção, a imagem gravada durante a última noite, as últimas horas, e agora ao vivo por terra está a repórter Michele Rosa acompanhando todo o trabalho dos bombeiros. Diga, Michele. Olha só, Peruga, nesse momento, 4 quartéis aqui da área fazem o trabalho, né, de rescaldo que eu falei mais cedo. Eles estavam esperando o prédio esfriar para então entrar para saber quais são as condições lá de dentro. Agora é isso que o Corpo de Bombeiros vai fazer nesse exato momento. 4 quartéis da área, em torno de 40 bombeiros, eles se preparam para entrar no prédio do museu, para então saber qual é a condição lá dentro. Eu conversei com o coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o Roberto Robadei. Ele me disse, visivelmente abalado, que em 33 anos de carreira, Peruca, esse é o dia mais triste da carreira dele. Ele está extremamente abalado, chorou conversando comigo e ele disse que pela situação, pelo tamanho, pela proporção desse incêndio, é impossível que algo que algo tenha se salvado ali de dentro. Mas, como vocês podem ver, que a estrutura aqui de fora, né, do museu, a fachada do museu, ela está praticamente intacta. Isso porque as paredes do museu, de fato, elas são muito grossas, é um tipo de construção que a gente não vê hoje em dia, é um tipo de construção que era feita, né, antigamente, então isso ajudou a preservar toda a fachada do prédio. Só que lá dentro, devido às más
más condições, o incêndio acabou destruindo tudo. As tábuas, os pisos, né, que eram de madeiras, acabaram indo embora, as paredes acabaram desabando. Não há risco mais de incêndio, mas há o risco sim de desabamento da estrutura interna. A estrutura externa, a fachada está bem conservada, provavelmente não vai desabar, mas a parte ali de dentro, principalmente essa parte que vocês veem agora, que é o lado aqui direito, olhando de frente para a fachada, esse lado direito, ele corre sim o risco de desabar ali dentro. Então a preocupação é com essa parte. Eles vão colocar toda uma estrutura ali para evitar que isso aconteça, e só então esses 40 bombeiros que estão aqui nesse exato momento vão entrar para saber quais são as condições ali dentro do museu. Mas, meu irmão, muito obrigado pelo tempo. Pô, nós teríamos muitas outras coisas para estar conversando, né? Por isso que o interessante, mais importante do que uma entrevista é o bate-papo, né? E que às vezes nos faz com que a gente deixe alguma coisa de lado. Mas, meu irmão, muito obrigado por ter nos recebido aqui. Um abraço aí para todos, toda a sua audiência. Com certeza muitos amigos, muitos colegas de vida aí vão ter oportunidade de ver. E então, um forte abraço para todos. Nós que agradecemos aí a sua presença e com certeza virá mais conversas aí futuramente para explorar o quanto esse cara aí tem para nos contar. Vocês ficaram com o programa Jornal Ponto de Vista na TV Interior. A sua segunda casa é aqui. Até a próxima. Amigos a gente encontra. O mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. As coisas que eu tenho aqui, na certa terei por lá. Segredos de um caminhão, fronteiras por desvendar. Não diga que eu me perdi, não mande me procurar. Cidades que eu nunca vi, são casas de braços a me agasalhar. Passar como passam os dias, se o calendário acabar, eu faço contar o tempo outra vez, tudo outra vez a passar. Não diga que eu fiquei sozinho, não mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar. Quem me levará